E aí, galera, beleza? Vamos lá a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar do uso do hífen. Quando diz respeito ao uso do hífen, nós vamos falar dos casos obrigatórios, dos casos proibidos e algumas observações que têm que ser levadas em conta quando diz respeito ao uso do hífen. E também uma dica que pode te ajudar muito, correto? Além da aula, quem ficar, pelo menos até o meio da aula, tem uma surpresa especial para você. Antes de começarmos, afinal de contas, já começamos, né? Não deixe de inscrever no canal e deixar o seu like. Caso queira deixar um comentário, também nos ajuda muito, ok? Então não vamos perder tempo. O primeiro caso obrigatório do uso do hífen é após os prefixos. Mas quais prefixos? São todos? Não. Estes prefixos aqui: es, sem, além, a quem, recém, pós, pré, vice, soto e sota, é obrigatório o uso do hífen, correto, pessoal? Então vamos aos exemplos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, é lógico que tem uma gama muito maior do que eu vou exemplificar aqui para vocês, né? Então, com o prefixo es, tem ex-almirante, e agora vamos seguindo os outros, né? Outro exemplo: sem terra, além mar, a quem mar, recém-nascido, pós-graduação, pré-escolar, vice-rei, sotopor, sota-piloto. Então, aí eu tenho os exemplos de cada um destes prefixos, que é obrigatório o uso do hífen, correto? Os prefixos soto e sota são menos utilizados, né, pessoal? Sotopor é colocar por baixo, correto? Sota piloto é quando alguém substitui o primeiro ou o segundo piloto, e aí pode usar sota piloto para aquele que substituir o primeiro ou o segundo piloto, correto? Uma coisa que eu quero deixar aqui também bem claro é a palavra bem-vindo. Toda vez que for escrever a palavra bem-vindo é com hífen, correto? Mas nem todas as palavras que têm o prefixo bem é acompanhada do hífen. Cuidado, correto? Mas a palavra bem-vindo é com hífen. Por que eu deixei ela aqui? Porque o nosso português é português para concursos. E algumas bancas gostam muito de cobrar esta palavra bem-vindo quando diz respeito ao uso do hífen, correto? Vamos continuar? Outro caso obrigatório é entre vogais iguais. Deixei aí para você a palavra anti-inflamatório. Olha bem, dois is juntos, né? Ou melhor, duas vogais juntas. Isso não pode acontecer, isso é errado. Então, o certo, né? O correto de se escrever é anti-inflamatório, o hífen separando as vogais iguais. Eu vou dar uma dica para você agora. Pode ser, né, que ela venha te ajudar muito na hora da prova do seu concurso. Quando eu tenho, né, no caso do hífen, correto? Os iguais se repelem e os opostos se atraem. Repetindo, os iguais se repelem e se repelem usando o quê? O hífen. Os opostos se atraem. Cuidado, pessoal, não dá para usar essa dica em todas as regras do hífen, mas em várias situações esta regra pode te salvar
na hora de gabaritar uma questão de concurso público, correto? Então está aí, ó. Iguais se repeliram e por se repelir usaram o hífen. Vamos a mais exemplos. Sobre elevação, contra-almirante, micro-ondas, auto-organização. Então, aqui usamos os hífens para separarmos vogais iguais, correto? Vamos continuar. Quase toda regra tem a sua exceção, mas aqui eu quero falar com você, cuidado! Esta regra não se aplica aos prefixos co, pro e re. Exemplos: reeducar, cooperar. Então, aqui eu tenho vogais iguais e não serão separadas por hífen, correto? Então, é uma dica aí que você... Não é uma dica, né? São casos que você tem que prestar maior atenção. Vamos continuar? Entre consoantes iguais é obrigatório o uso do hífen. Por exemplo, eu não posso escrever super revista. Aqui eu tenho duas consoantes iguais. Então, os iguais se repelem. Então, super revista sem hífen está errado. O jeito correto é com hífen, como eu apresento para vocês aí. Vamos mais a alguns exemplos. Subbrigadeiro, olha o sub e o B aí, ó. Subbrigadeiro, hiperraquítico, interracial, é necessário o uso do hífen. Agora, pessoal, atenção. Hipermercado, supervalorização, intermunicipal. Olha bem aqui, ó. Eu tenho encontro de consoantes, mas são consoantes diferentes. Então, voltamos à dica. Opostos se atraem, iguais se repelem. Então, neste caso aqui, a dica, né, ajuda bastante na hora de gabaritar a questão, correto? Iguais se repelem, opostos se atraem. Ótimo! Então vamos continuar. Antes de palavras iniciadas por H, é obrigado usar o hífen. Exemplos: anti-herói, anti-higiênico, bio-histórico, super-homem, sobre-humano e exceção. Qual é a exceção para a palavra subhumano? Neste caso, a palavra humano perde o H e não se usa o hífen. Fica subhumano, ok, pessoal? É uma dica importante e aparece muito em concursos públicos, correto? Agora eu quero falar para você que vai fazer concurso público, na descrição deste vídeo tem o link caso você queira adquirir o curso completo de português para concursos. Você tem condição de adquiri-lo clicando no link que está na descrição. Ah, eu quero português para o Enem, eu quero português para a minha vida, para o meu dia a dia. Aqui é português para concursos, pessoal, com muitas dicas, muitos exercícios corrigidos com o professor, videoaulas, como você está vendo aqui, correto? Sem enrolação. Então, caso você vá fazer concurso público e queira adquirir o curso completo, está na descrição para você. E quando você clicar no link, eu tenho dois bônus especiais para você, ok? Não deixe de adquirir. Vamos continuar. Ainda falando dos casos obrigatórios. Palavras compostas por justaposição. Exemplo: ano-luz, decreto-lei, segunda-feira, guarda-chuva, arco-íris. Estas palavras, pessoal,
são compostas por duas palavras de diferentes classes gramaticais, uma semântica diferente. Por exemplo, a palavra guarda-chuva. O guarda é do verbo guardar, correto? É um verbo, mas quando eu uno ele, guarda-chuva, aí eu estou referindo a um objeto, estou referindo a um substantivo. Então, a unidade semântica é outra, por isso o uso do hífen, correto? E é lógico que tem vários outros exemplos. Esse aqui eu deixei para que você lembrasse desta regra, deste caso obrigatório especificamente. Palavras compostas derivadas de topônimos. O que é topônimo? É referente a uma cidade, a um local, às vezes até uma região de um país ou um país especificamente. Certo, pessoal? Isto é topônimo. Então, toda vez palavras compostas derivadas de topônimos, usa-se hífen. Exemplo: afro-brasileiro, anglo-americano, belo-horizontino, Grã-Bretanha, juiz forense, luso-brasileiro. Aqui você vê, ou as duas palavras estão fazendo referência a locais diferentes, ou as duas palavras estão fazendo referência a um local específico. Só a título de curiosidade, cuidado com a palavra afrodescendente. Neste caso, não tem hífen, ok? Vamos continuar falando dos casos obrigatórios. Toda vez que formos falar de palavras que designam espécies animais e botânicas, tem que usar o hífen. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Erva doce, andorinha do mar, capim-açu, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino. Por isso que essas palavras têm o hífen, porque elas designam ou animais ou espécies botânicas. Vamos continuar falando dos casos obrigatórios. Quando uma palavra é composta pelo prefixo sub e é sucedida por outra palavra iniciada por R, também usamos o hífen. Exemplos: sub-reino, sub-raça, sub-região. Eu fiz questão deste exemplo justamente por conta da dica que eu dei para vocês. Neste caso aqui, eu tenho consoantes diferentes, mas toda vez que vier o sub seguido por palavras que começam com a consoante que tenha o R, nestes casos usaremos o hífen, correto? Vamos continuar. Usamos o hífen quando temos os prefixos circum e pan sucedidos de palavras iniciadas por vogal e as consoantes M e N. Vamos aos exemplos. Pan-americano. Por mais que a gente fale, né, pan-americano, tem o hífen, pan-americano. Circunnavegação, olha a consoante N. Olha aqui, ó, circunmurado, olha a consoante M. Nestes casos, tem que se usar o hífen. Vamos continuar? Agora nós vamos falar dos casos proibidos, onde não devemos usar o hífen. Vamos lá. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com consoante, exceto as consoantes R e S. Nestes casos, tem uma regra específica para elas. Exemplos: contra-cheque, extra-forte, ultramoderno, autopeças, semi-novo. Então, aqui eu tenho vogal, consoante, vogal, consoante. Vamos a mais casos. Não usamos o hífen quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com uma vogal diferente. Exemplos: coautor, semi-árido, autoestima,
infraestrutura, autoescola, semi-analfabeto. Então, aqui são vogais diferentes. E, neste caso, os opostos se atraem, correto? Porque são vogais diferentes. Ainda dentro dos casos proibidos, aquela situação específica com R e com S. Nestes casos, pessoal, nós vamos duplicar a consoante, correto? Vamos a um exemplo? A palavra, por exemplo, minissaia não é escrita com hífen. Então, se eu escrever minissaia deste jeito, está errado. O correto é minissaia. Então, eu duplico o S e não usa o hífen. Tem mais exemplos? Tem. Antissocial, antirrugas, contra-reforma, ultrassom. Nestes casos, duplicamos as consoantes S e R e não se usa o hífen. Caso você tenha interesse em ter a apostila do uso dos hífens, na descrição você encontra o link para a apostila do uso do hífen, correto? Este é um brinde para você e tenho também todo o mapa mental desta aula. É só clicar no link da descrição. Está aí para você, presente meu para você, ok? Vamos continuar. Não empregamos o hífen quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa por vogal. Vamos aos exemplos. Sub é emprego, hiperativo, super interessante, interestadual. Nestes casos, não temos o uso do hífen. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Vamos mais casos? Entre palavras que perderam noção de composição. Por exemplo, vamos lá. Madressilva, girassol, paraquedas, pontapé, paraquedismo. Estas palavras, pessoal, por muito se usar, né? Nós sabemos, madressilva é um tipo de planta, girassol também é um tipo de planta, né? Uma vegetação, uma flor, correto? E esta palavra girassol aparece constantemente em concurso público, correto? Eu tenho uma aula aqui no YouTube que nós trabalhamos, né, exercícios somente do uso do hífen, que eu aconselho você a assistir. Procura aí no canal que temos uma aula de correção de exercícios do uso do hífen. Deve aparecer um card aí em cima para você. Se não aparecer, entra aí no canal que nós temos, correto? Vamos continuar. Ainda casos proibidos. Em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuntivas, não usamos o hífen. O que são as locuções? Locução é quando duas ou mais palavras se unem para fazer o efeito, né, de uma palavra só. Aí eu tenho uma locução, correto? Ótimo, então vamos aos exemplos. Se você tem dificuldade em português, adquira o curso, o link está na descrição, que eu tenho certeza que vai te ajudar a gabaritar um grande número de questões na sua prova de concurso público e você vai se sair muito bem. Então vamos lá, as locuções, exemplos de locuções que não se usa o hífen. Vamos lá. Café com leite, cão de guarda, fim de semana, dia a dia, pé de moleque, não se usa hífen. Tem muito mais, aí eu te dei alguns exemplos. Observações, pessoal. O prefixo co aglutina-se com o segundo elemento e não se usa hífen. Exemplo,
cooperar, coabitar, sem H, coordenar, copiloto, coprodutor, não se usa o hífen, certo? O prefixo co aglutina a segunda palavra e é o que nós temos aí. Agora, para encerrar, e muito importante, utilizamos hífen quando o prefixo é o advérbio mal e a segunda palavra começa por vogal ou H. Começa por vogal ou H. Vamos aos exemplos? Advérbio mal, com L. Vamos lá. Mal educado, olha a vogal aqui. Mal humorado, olha o H aí. Mal intencionado, nestes casos, é obrigado o uso do hífen. E não utilizamos o hífen quando o prefixo é o advérbio mal e a segunda palavra começa com consoante. Exemplos: mal tratado, mal vestido, mal passado. Nestes casos, não tem o hífen, correto? E é assim que se escreve. Pessoal, não deixe de ativar, de dar um joinha, assinar, se inscrever no canal, ative o sininho, que eu quero fazer o possível para toda semana deixar uma aula para você aí, correto? E caso seja necessário, caso você vá fazer uma prova para concurso público, é necessário você adquirir o curso que está aí na descrição para você, ok? Um abraço!